Já falamos aqui no programa, mas vamos dar continuidade. Parece que as pessoas esquecem quando a gente traz as dicas e aí a gente tem que reforçar. Lembra que a gente falou sobre uma matéria que a gente trouxe, falando dos banhos, falando da preocupação que você muitas vezes não tem quando vai pra festa, quando vai pra folia, quando vai pra praia, pra piscina, pros banhos, pros riachos. Você tá com tomou uma e acha, agora eu vou tomar um banho. Toma cuidado, presta atenção. E é por isso que a gente convidou, já bem próximo mesmo do carnaval, para quem vai viajar, porque hoje é quarta-feira, muitas pessoas já começam a viajar a partir de amanhã ou sexta-feira. E aí a galera, quando tá se divertindo, não dá muita atenção. Mas é um assunto sério. Olha, nós vamos conversar agora com o Ayrton Costa, que é diretor de prevenção da Defesa Civil. Ele sempre colabora com a gente, sempre bate um papo com a gente, né, Ayrton? Para alertar as pessoas. Por quê? Porque as chuvas, elas estão diferentes, de 2023. Hoje chove, ou de repente você olha para o céu, eu sou daquelas que olho para o céu e digo assim, nossa, tá cheio de estrela, hoje não vai chover não. Aí quando chega a madrugada chove. Então tem muita coisa que está mudando realmente no meio ambiente. Não dá mais para você dizer, hoje eu sei que não vai chover, hoje eu sei que vai chover. Não está bem assim. Então, a gente tem trazido várias vezes o Ayrton para conversar com a gente aqui no programa e neste exato momento a gente não sabe como é que vai ficar o clima. Não sabemos, mas ele tem mais ou menos noção do que vai acontecer. E aí é importante chamar a atenção das pessoas. Já falamos de cachoeiras, já falamos que tem lugares que tem chuva, outros não. Cidades que chovem, outras não. Hoje, dentro de Teresina, você está aqui numa rua, você liga para uma amiga e diz, mulher, aqui está chovendo horrores. Ela vai dizer, mentira? Que aqui em casa não está chovendo. Isso está acontecendo demais. E não é mentira, é porque o clima está realmente desse jeito. E aí vem aquela preocupação com os banhos, com os riachos, com as cachoeiras, né, Ayrton? E tem também aquelas trombas d'água que, de repente, você está lá na cachoeira, de boa, ela chega e nem está chovendo. Provavelmente essa tromba de água vem chegando de outras regiões, de outros locais. E é importante a gente chamar a atenção com os cuidados com os banhos, com a ida à praia durante as festas de carnaval. Principalmente o alerta para os pais, não é isso, Ayrton? Bom dia! Bom dia, minha querida amiga, bom dia a seus amados telespectadores, a quem está acompanhando aí a TV O Dia. Na verdade, você está colocando uma questão muitíssimo importante, né? A gente sabe que o período chuvoso está bastante irregular, ele está muito mal distribuído, mas também o período chuvoso ele tem comportado situações extremas, ou seja, situações de chuvas volumosas e localizadas, em alguns lugares provocando inclusive um certo grau de transtorno. Por isso que nessa época do ano, que é uma época que as pessoas estão aí para comemorar uma grande festa, uma tradição cultural do brasileiro, que é a folia de Momo, que é o carnaval, muitas pessoas buscam destinos variados. Quase todos eles estão relacionados com a água. Às vezes a pessoa vai buscar um refúgio, um retiro, e é um sítio, uma chácara, à margem de um riacho, próximo de uma cachoeira. Outros vão para grandes clubes e municípios que são banhados pelo Parnaíba, pelo Cuti ou pelo Longar, ou para áreas de barragem. Então, essas áreas hoje, elas estão recebendo um certo volume de água. Naturalmente que torna esses ambientes atrativos, porém potencialmente perigosos. Então, o que nós vamos comentar aqui é um protocolo de segurança tradicional. É um protocolo incorporado pelo Corpo de Bombeiros, é um protocolo incorporado pela Defesa Civil, mas que todo cidadão e cidadã piauiense também precisa incorporar no seu dia a dia. Tanto que esse protocolo ele faz parte da campanha que a gente vai começar agora no Carnaval, no formato digital, e depois a gente vai fazer visitas a vários balneários, a várias barragens e áreas de banho, que é a campanha do banho seguro. Uma coisa muito importante eu vou colocar como prioridade máxima. E todo mundo sabe que a nossa base é a família. Então, primeiro olhar para a família, né? Crianças. Tem um cuidado redobrado com as crianças, em áreas de grande aglomeração, nas áreas de banho. Às vezes, está ali no ambiente social, aquele momento de descontração, a gente tira um pouco o olho e sabe como as crianças elas são rápidas. Então, nas áreas de banho, mantenha seu filho, sua filha sempre ao seu alcance, orientando de forma adequada como utilizar a área do banho, sempre com a supervisão de um adulto. Outra questão que é fundamental é sobre o conhecimento da área de banho. A gente tem muitas situações de afogamento que são derivadas do desconhecimento da área. Às vezes a pessoa não conhece os padrões de profundidade,
não conhece a variação de volume ou vazão durante o período chuvoso. Vai, por exemplo, eu quero conhecer uma cachoeira, nunca foi nessa cachoeira. Perigoso, tem que ir com um guia, com alguém, com um matreiro, com alguém que conhece a realidade. Seguir esse protocolo de segurança. E a terceira dica, e eu considero também valiosíssima, é a relação do banho, do lazer com o álcool. A gente sabe muito bem que já é tradicional das pessoas nesse período ingerir bebida alcoólica. Mas veja bem, água e bebida alcoólica é como bebida alcoólica e direção. Não combinam. Você diminui toda a sua percepção visual, todo o seu horizonte visual, né? todo o seu reflexo, toda a sua vitalidade. E nós temos muitos, mas muitos episódios de afogamento, infelizmente vinculados à situação de embriaguez. Muitas vítimas, sobretudo jovens, do sexo masculino, sofrem, né, esses acidentes. Então, essas são as dicas fundamentais. Conhecer o lugar, olhar para as nossas crianças, que é fundamental, evitar mergulhar sob ingestão de álcool, sobre excesso de alimento. Você comeu muito e já diminui o reflexo, ou não comeu nada, né? Também diminui. E a gente tem tido isso como uma situação reiterada. No mais, é preciso ter muito cuidado, mesmo com as áreas de banho. Você citou com muita sabedoria cachoeiras. Nós vamos ter agora, gente, no Carnaval, em muitos municípios do Piauí, principalmente aqueles que vão da faixa sul ao Médio Parnaíba, o retorno das chuvas. Olha, as chuvas estão chegando com tudo. No pós-carnaval, elas estarão espraiadas por todo o território do Piauí. E quando você está numa cachoeira, geralmente uma cachoeira ela apresenta uma queda e um fluxo constante, que não muda durante determinado momento. Mas quando começa a chover, e não precisa chover onde você está, na parte amontante, que é a parte mais alta, o volume da cachoeira aumenta súbita e repentinamente. Nesse aumento de volume pode trazer detritos, pedras, troncos, tornando a cachoeira potencialmente perigosa. Esse é o fenômeno que a gente chama de cabeça d'água. Como é que eu faço para seguir o protocolo de segurança? Quando você observar que as condições de tempo estão mudando, está nublado, ouviu trovões, você deve cancelar o seu banho de cachoeira. Porque a qualquer momento, o volume da cachoeira vai crescer verticalmente, podendo provocar um acidente. Enfim, essas são dicas de ouro, dentre muitas que nós precisamos guardar na nossa mente e transformar em atitudes que salvam vidas. Nossa, Werton, eu fiquei aqui atentamente ouvindo tudo que você estava falando e eu acho que você também é um grande profissional, um profissional que nós necessitamos dentro do estado do Piauí para estar o tempo todo alertando, explicando. E teve uma coisa que me chamou a atenção, eu falei, não, vou perguntar para o Werton, porque de repente é uma curiosidade minha e se não tiver nada a ver, ele também vai me corrigir. A questão das praias. Muitas vezes você está lá curtindo, se divertindo, como você falou, criança cega, cega mesmo. E não é um pai irresponsável, não. Cega um pai de extremo cuidado com o filho ou com a filha que tem. Tá brincando aqui, de repente, vê um rapaz vendendo bombom, segue o rapaz. Cega, é questão de segundos. Mas tem algo que me chama bastante atenção, que é a água. De repente a praia tá ok. Você, meu filho tá brincando só na beiradinha. Tá ali só no cantinho. Mas de repente esse cantinho pode levar o teu filho para um lugar um pouco mais distante. Ou qualquer outra pessoa. Quando você fala de bebida e álcool, realmente não combinam nem com água, nem com volante, isso tem sentido. Porque você não tem a percepção, você não tem a noção de que você está num lugar raso ou não. E de repente essa onda pode te pegar e te levar para um lugar totalmente distante ou onde você não sinta a firmeza dos seus pés ou das suas pernas. Tem cãibras, muitas pessoas às vezes tomam remédios controlados e acham que o remédio controlado combina com a bebida e aí diz, não tem nadinha, é só hoje. Tudo isso a gente tem que conversar porque isso é muito sério. Água de praia também engana, né? Bastante. Perfeitamente. Você colocou algumas questões que são fundamentais, né? Em relação ao zelo que nós temos que ter com os nossos pequenos. O nosso litoral, de modo geral, né, ele é um litoral bastante tranquilo, né, ele não é tão turbulento, você não tem marolas, você não tem ressacas tão grandes, mas nós precisamos redobrar o cuidado. Inclusive, o nosso litoral tem áreas agradabilíssimas que são verdadeiras piscinas naturais.
mas a gente tem que ter cuidado mesmo assim. O excesso de confiança, essa sensação de segurança exacerbada é que dá margem para o descuido. Vou colocar duas situações corriqueiras. Primeiro, quando a gente chega no nosso litoral, ao longo do dia existe uma variação do avanço da lâmina d'água salina. Esse fenômeno é chamado de maré. Ele tem um ciclo de 12 horas. Tem a maré baixa e a maré alta. Todos nós sabemos, paizinho e mãezinha que está me ouvindo, que é justamente durante a maré cheia, quando ela começa a subir, é que ela tem uma força de arrasto, que as pessoas que não têm habilidade do nado, que não têm estatura, que não têm força, elas são facilmente arrastadas para áreas mais profundas. Então, é aí onde você tem que ter o cuidado redobrado. É nesse momento da maré alta, ela se torna potencialmente perigosa para os pequenos. Outra característica importante que não é comum no nosso litoral, mas pode acontecer. É um fenômeno, eu vou tentar aqui representar na mente de vocês, eu não tenho uma figura para mostrar, mas ele é chamado de corrente de retorno. O que é uma corrente de retorno? É uma condição na praia que literalmente arrasta a pessoa para o interior, para as áreas mais profundas. Como é que a gente identifica uma corrente de retorno? Geralmente você vê quando a onda quebra, ela forma aquele spray, aquela espuma. Se você observar que as ondas estão quebrando e no meio existe uma área onde a onda não quebra, existe uma zona de calmaria entre duas áreas de arrebentação, ali existe uma área perigosa, chamada de corrente de retorno. Está na praia, a onda quebrando e existe um corredor no meio das ondas. Isso você não pode entrar. Ela é potencialmente perigosa, ela tende a puxar, a arrastar a pessoa para as partes mais profundas. Então, cuidado com a maré alta, principalmente em meados da tarde, uma puxa mais, e muito cuidado com a corrente de retorno, principalmente pessoas que não têm habilidade de nada, não sabem nadar, pessoas que são relativamente mais baixas e as crianças que não têm força e nem habilidade para conseguir sair de situações como essa. Werton, eu quero agradecer a você e tenho mais uma perguntinha. Você falou que as chuvas logo depois do carnaval, mas este final de semana vamos ter alguns tipos de chuvas, enfim, durante a madrugada, durante o dia, elas podem acontecer? Podem sim, né? Agora, a partir de sexta-feira, sábado inclusive tem previsão de chuva para a capital, né? Então a gente tem algumas ocorrências de chuva isoladas, né? Alguns temporais, outras garoas, aquele chuvisco tradicional. Enfim, as chuvas estão retornando, mas elas vão adquirir uma feição mais constante, mais consistente após o carnaval, que a gente vai ter o que? A atuação daquele sistema que está deixando a gente com saudade. Nunca mais apareceu, vai voltar agora a zona de convergência intertropical, que é o sistema que comanda as chuvas no estado do Piauí. Muito bom. E agora, esses dias passados, o clima chamou a atenção de toda a população. Eu nunca tinha visto um dia inteiro nublado como ficou. Aquele mormaço e aquela sensação de que viria chuva, mas não veio. Isso aconteceu. Exatamente. A sinalização está começando a mudar, está chegando umidade, né? Só que ainda não em quantidades, né, e dentro das condições especiais que provocam a chuva. Tá certo. Werton, muito obrigada. É sempre um prazer quando você coopera com a gente, quando você entra no Bom Dia, quando você traz todas essas informações. A gente não pode deixar muito antecipadas essas informações, porque a população parece que esquece rápido. Quando vai chegando o dia de viajar, de se divertir, parece que a consciência meio que fica de lado, né? E aí não se lembra de nada que a gente falou. Então a gente resolveu falar com você hoje, justamente na quarta-feira, porque está bem próximo de muitas pessoas viajarem.